Olá, boa noite. Bem-vindo ao Horizonte Debate. Hoje, o teto salarial do funcionalismo público é de R$ 33.700 mensais, valor equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, alguns servidores incorporam comissões e gratificações e ganham mais do que isso por mês. Eles alegam que o valor vai além do teto e não está sujeito ao limite constitucional. 67,2% dos funcionários públicos federais integram os 10% mais ricos da população brasileira, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. No momento em que a sociedade cobra maior transparência e combate à corrupção, um projeto do Senado pretende regulamentar o teto do funcionalismo. O texto em análise regulamenta o que deve e o que não deve ser submetido ao teto remuneratório, previsto na Constituição para todo o funcionalismo público. Recebemos no estúdio hoje Pedro Henrique Magalhães Azevedo, assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Edmur Faria, professor de Direito da PUC Minas. Senhores, alegria tê-los aqui, uma satisfação. O que está por trás da discussão, Pedro, começar contigo, sobre teto de funcionalismo? Algo que sempre existiu, funcionários públicos sempre ganharam, sempre receberam. Por que agora, época de eleição, 4 anos de Operação Lava Jato, o que está por trás disso? Boa noite, Jário. Boa noite, professora Edmur. Boa noite a todos que nos veem. Na verdade, a questão envolvendo o teto remuneratório do serviço público já é uma discussão que vem de longos anos, né? A nossa Constituição fixou o teto remuneratório, como você mesmo disse na abertura, que é o subsídio do ministro, recebido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que nós temos hoje é uma onda de movimentos, principalmente movimentos sociais, que cobram uma certa moralização da política, uma moralização do funcionalismo público. E isso passa necessariamente pela questão de vencimentos e remunerações, né? Nós temos uma diferença básica, e esse é o grande X da questão no que diz respeito ao teto remuneratório, que é a distinção das verbas remuneratórias para as verbas de caráter indenizatório. Né? As verbas de caráter indenizatório são aquelas que, teoricamente, poderiam exceder ao teto constitucional. Só para a gente entender, o salário em si, R$ 33.700. Sim. Essas outras verbas, a gente está falando das endemonizadas, verba paletó, verba correio, essas coisas. Olha, na realidade, cada carreira vai ter o nome da sua verba. Eu prefiro tratá-las como, por exemplo, um auxílio alimentação, que também existe na iniciativa privada, em alguns casos, o auxílio saúde, mas aí tem muita discussão sobre a natureza dessas verbas ou não. Sabemos que, por exemplo, o auxílio alimentação, ele, a princípio, tem um caráter indenizatório. Ou seja, ele busca indenizar o servidor público por aquilo, por um gasto que ele venha a ter, por exemplo, de trabalhar os 2 horários. É o que acontece muito na iniciativa privada. Já outras verbas, essas sim, levando essa alcunha de verbas endemonizadas pela população, elas podem ser colocadas em xeque, podem ser questionadas, pode ser questionado o seu caráter indenizatório ou não. Isso é algo que está sendo discutido no projeto de lei, que agora está sob apreciação da Câmara dos Deputados. Professor Edmur, o que o senhor acha que está por trás dessa discussão? Olha, o que eu acho é que é uma questão que vem sendo debatida desde quando foi criado o teto. Por quê? Antes do teto, a Constituição já previa que em cada estado, para cada poder, seria o teto. Quer dizer, no Legislativo, o teto, a remuneração, ou agora o subsídio dos deputados, seria o teto para os servidores do município, dos servidores do Estado, da Assembleia. E a mesma coisa em relação ao Executivo e também em relação ao Judiciário. Isso estava bem claro na Constituição, na primeira versão dela. Depois, com a emenda 19, esse assunto voltou à tona, voltando um pouquinho na Constituição anterior, lá no artigo 17 do ADCT, previa que
Na implantação da Constituição, quando ela entrasse em vigor, se alguém tivesse recebendo mais do que esse valor que seria de cada um poder, seria deduzido. Mas isso não foi feito. Aí, mais tarde, veio a emenda 41, também na mesma linha, estabelecendo, aí a 41, aí disse que não poderia porque o poder constituinte derivado não poderia criar uma regra dessa contra direito adquirido, ou redução de salário. Aí veio a 41, mandou aplicar o artigo 17 do ADCT, porque esse foi do poder originário. Então, poderia. Então, essa é a minha posição, inclusive. Mas, na prática, foi ao tribunal, ao Supremo, até foi caso de servidores de lá, ministros que se aposentaram, e aí foi deduzido dos ministros um valor correspondente a 20% que eles ganhavam ao final, quando se aposentavam. Mas houve um recurso, mandado de segurança, isso foi feito da via administrativa, foi para o judiciário, e aí o Supremo, nessa reclamação desde o mandado de segurança, alegavam segurança jurídica, direito adquirido e redutibilidade de salário. Aí o Supremo decidiu assim, os dois primeiros argumentos ele não considerou, desconsiderou os dois primeiros e ficou com redução de salário que realmente é garantido pela Constituição. Professor Edmur, sendo bastante direto e com todo respeito, por exemplo, a um cidadão que presta o seu serviço como gestor da garagem do Senado, né? Um concurso, nível médio, né? Que ganha por volta dos seus 15, 16 mil reais. E aposentará com esse mesmo valor e se aumentarem para o atual da ativa, ele... Há uma distorção? Sim, sim. Eu acho que nos dois poderes, legislativo e judiciário, né, há distorção, sim. Isso não é, no fundo, o que deixa a população indignada? Sim, deve ser. É um dos pontos, né? Porque existe uma diferença muito grande. Olha, aqui no Estado, há mais tempo, um secretário da administração, trabalhava lá, eu era chefe do jurídico de lá, ele levou para trabalhar com ele um motorista da Assembleia. Os motoristas do Executivo ganhavam 300 mil, que é aquela coisa, 300 reais, 300 cruzeiro, era cruzeiro, 300 mil cruzeiro, que seria 300 reais hoje, mais ou menos. É claro que seria mais do que isso, mas era 300 mil, 300 cruzeiros. O outro ganhava 6 mil, entendendo? Porque era no Legislativo. Sim. Não é impossível isso. Né? Então, o motorista no Executivo, no Legislativo e no Judiciário é motorista, nada mais do que isso. Então... Pedro, recentemente, a Assembleia Legislativa de São Paulo, em um projeto de lei, tentando algumas carreiras vinculadas ao teto do governador e outras carreiras vinculadas a esse valor de R$ 33.700 vinculado ao dos ministros do Supremo. O argumento do deputado que quis vincular e aí, evidentemente, aumentar o teto, porque agora o vínculo era ao teto do Supremo, disse que haveria uma fuga de cérebros do serviço público. Fuga de cérebro, amigo telespectador, é o sujeito que escolheria trabalhar, portanto, em um banco privado ou num escritório de advocacia privado e não trabalhar pro Estado. Pedro, se a gente regulamenta, portanto, o teto vai acabar, auxílio moradia, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, é um que disse que recebe o auxílio moradia porque a remuneração ela não acompanha as demandas econômicas. O juiz Sérgio Moro talvez deixaria de ser juiz federal e iria para uma banca de um escritório de advocacia privada, Pedro? Se isso acontecesse? Olha, eu não poderia falar por ele, mas quanto à questão de fundo, que é a questão da fuga de cérebros, o que nós temos que ter em mente são os incentivos que cada setor tem. Então, nós temos incentivos próprios do setor privado, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o recebimento da multa de 40% do FGTS, no caso de demissão. Isso não existe no serviço público como regra. Caso que
empregados públicos, aí são outros 500, mas para servidores públicos não se fala em FGTS, muito menos em multa. Já no serviço público... Seguro-desemprego... Sim, né? Sim. Já no serviço público, já para os servidores públicos, você tem o benefício da estabilidade adquirida após 3 anos, né? Então, em termos de benefícios, nós temos que comparar os incentivos que as duas carreiras trazem. Eu acho, às vezes, muito superficial nós tratarmos da fuga de cérebros sem conhecermos os incentivos que cada carreira pode oferecer. A gente trabalha tomando como base apenas um deles, que é o incentivo remuneratório. De fato, em alguns casos, existe uma certa valorização da carreira pública no que diz respeito ao aspecto remuneratório. Em outros casos, o mercado privado pode trazer uma melhor condição para aquela pessoa que seja qualificada. O aspecto remuneratório é apenas um deles. Existem outros, como eu disse, a estabilidade, participação nos lucros em empresas privadas também. Então, acredito que ficar só no aspecto remuneratório seria bastante superficial. A fuga de cérebros, ela existe tanto de um mercado público, tanto do setor público para o setor privado, como o contrário. É o que acontece, por exemplo, nos casos de crise econômica, em que o mercado privado deixa várias pessoas desempregadas, pessoas capacitadas que ficam sem emprego, e essas pessoas acabam recorrendo à via do concurso público, se esforçando, estudando bastante, como deve ser, para aí sim... Pedro, professor Edmur, acho que o banquete de ideias, muito bem colocado nesse primeiro bloco. Para o segundo, vamos estender um pouquinho mais. Marcelo Miller, por que não? E outros casos recentes. Nós vamos para um breve intervalo. O que você pensa disso tudo? Voltamos daqui a pouquinho.